Quando eu era criança eu tinha medo que o pedacinho de unha que eu engolisse fosse furar meu estômago e eu fosse morrer. É um bom jeito de começar o nosso vídeo. Hoje a gente vai falar sobre medo. Tem uns livrinhos infantis que é: você tem medo de quê? E na infância a gente tem medo de bruxa, monstros. Eu tinha medo de extraterrestres. Ah, eu tenho ainda. Eu ainda tenho medo de extraterrestres. Mas eu ouvia naves espaciais pousando no quintal de casa, eu ouvia barulho e tinha certeza que era um ataque de ETs. Tati, você era uma criança bem louca, Era. né? Você era uma criança. Eu acho que quando eu era criança eu tinha medo, eu tinha muito medo de escuro, porque eu via muitas coisas no escuro. Mas eu posso fazer um paralelo dizendo que eu continuo com medo de escuro. O meu maior medo, o grande medo que eu tenho, é a inconsciência. Tipo desmaiar? Não. Não, eu tenho medo de... E é um medo que já aconteceu na minha vida, assim, na verdade. De repente me pegar fazendo uma coisa que eu mesmo, em sã consciência, digamos assim, não aprovaria, sabe? Então, assim, quando eu participei lá da Seita Maluca, eu me peguei sendo autoritária com outros, estando num sistema autoritário, repressor, moralista, controlador, coercitivo, que são coisas que tá, e tudo bem, vai, já superei, faz parte do meu aprendizado, nananã, fiz muita terapia, muita mandinga, muito tudo pra sair, mas eu ainda tenho muito medo, assim, disso. Acho que é por isso que eu procuro estudar tanto, assim, entender tanto, fui fazer filosofia pra entender, assim, as coisas mais a fundo, né, os conceitos e o que é, assim, eu tenho muito medo disso, assim. Acho que é o meu maior medo. E você? Eu tenho medo que as outras pessoas morram. E é uma coisa desde da minha infância, nessa mesma época que eu tinha medo dos ETs pousando no quintal. Você tem medo que as pessoas morram por causa dos ETs? Não foi essa. Mas na mesma época eu lembro que eu tinha um rito para dormir, para conseguir dormir. Entre os meus ritos estavam, eu rezava para dormir, eu tinha um anjinho da guarda que eu dormia com ele embaixo do travesseiro. E eu pedia para que eu morresse antes que as outras pessoas que eu gostava. Que eu morresse antes que meu pai, minha mãe, uma coisa meus de irmãos, criança é bem tétrica, né? Você... Mas eu acho que assim, o meu grande medo, que talvez seja o grande medo que dá origem a um conjunto imenso de crenças e ritos e rituais, etc., é esse. Eu tenho medo da morte, mas não da minha. Inclusive porque eu fiquei próxima dela, né? E eu não tive esse medo, né, de morrer. Eu sempre tenho medo que as outras pessoas próximas, as pessoas queridas, assim, morram. Eu tenho medo de morte. Eu acho que esse é Mas é muito louco esse medo que não é o medo da sua morte, porque eu acho que as pessoas têm mais medo de... esses medos aí, né? Que leva a nossa... Daqui a pouco eu desenvolvi isso, assim, que se a gente tem medos, se os medos são individuais ou se são medos geracionais plantados de religião, de tal, mas eu acho que as pessoas têm mais medo de morrer, Tati, não de que as pessoas... mas no meu caso, eu tenho medo, eu não tenho medo. Quando eu fiquei doente, o meu medo básico, assim, não era de morrer, era de eu não ter feito o que eu deveria ter feito na vida. Sabe? Me deu a possibilidade de eu morrer, a proximidade disso. Meu medo era que eu fosse embora, que eu morresse sem ter feito algo que fosse significativo, sabe? Tipo, eu não descobri o que eu vim fazer na Terra e agora eu tô indo embora e continuei sem saber o que fazer. Era um pouco... Eu tinha medo de não ter cumprido o que... Nem sei se a gente tem uma missão e tal, não é nem que eu acredito nisso, mas na época o meu medo não era o que viria depois de eu morrer. Eu tenho minhas convicções quanto a isso. Mesmo que tanto faz, né? Porque se eu morrer e não acontece nada depois, eu não vou saber disso. Minha neura era eu ter passado uma vida em branco, sabe? Uma vida sem ser significativa. Tanto que eu acho que eu mudei bastante depois disso, no sentido de tentar fazer com que as coisas que eu faço tenham uma significação, para mim, pelo menos. Né? Que não fossem vazias. Eu estava vivendo uma vida muito vazia e de repente me deparei com medo de ter vivido uma vida muito vazia. É um medo que eu tenho ainda. Quando eu era criança, eu tinha muito medo, eu tive uma criação bem
ateia, digamos assim, né? Eu tive muito pouca criação religiosa, assim, o que é bem engraçado porque eu sou bastante religiosa atualmente. Mas um dos medos que eu tinha, e eu lembro claramente disso, assim, era que Deus não existisse. Então eu lembro que eu ficava muito tempo rezando para que Deus existisse. Sabe, Deus, por favor, exista, Deus, por favor, exista. Porque eu ficava muito apavorada de pensar que eu ia morrer e que depois ia ser tudo preto. Eu fechava o olho e pensava, nossa, então quando eu morrer vai ser tudo assim, tudo escuro. O que se associa ao seu medo do escuro, né? O que associa ao medo do escuro. Mas também de... E aí depois, logo depois eu pensava, não vai ser nem assim, porque não vai ter nem esse pensamento. E isso me apavorava muito, assim, de tipo, nossa, então a vida não serve pra nada. A vida não serve pra nada. Se eu morrer e não existe nada, depois a vida não serve pra nada. Pra que eu tô aqui? Eu tinha muito medo disso. Na verdade, acho que ainda tem, porque eu tô falando disso, tô ficando meio com medo. Não, mas veja... Meio apavorada, ó, tô com os olhos marejados. Não, mas veja que é legal isso que você está falando, porque, de alguma maneira, o que eu penso é o contrário disso. Que é, se depois não tiver nada... Veja, não é nisso que eu acredito. Mas, se depois não tiver nada, é justamente por isso que a vida tem que fazer sentido. Entende? Porque isso aí a gente entra na questão dos medos plantados. Esse medo da morte cristão, né? Que é, eu vivo a vida em função do que está no pós-vida, em função de uma recompensa, em função de uma premiação ou de uma punição futuras, mas... Então, as ações que eu faço aqui, elas não são significativas por si só, elas são significativas para além dessa vida, né? Então, a partir do momento que você eventualmente acha que não tem essa premiação ou punição, é seu papel, de alguma maneira, fazer com que as coisas aqui sejam desfrutadas de uma maneira mais plena, mais legal e mais significativa mesmo, né? Isso é uma questão super complexa, porque entra naquele jogo de, bom, se não tem nada depois, então também foda-se. Deus é um instrumento de coerção social, né? Essa noção da punição. Só que para isso tem lei, entende? Lei não precisa ser uma lei divina. As leis existem para evitar justamente que, eventualmente, pessoas que não acreditam na punição divina, etc., não cometam crimes, por exemplo. Isso faz parte da organização social, não precisa ir para um campo religioso. Mas daí entra toda aquela discussão que a gente teve, que eu não vou entrar nisso de novo para não ficar insegura, mas da moral e da ética pessoal, assim, né? Mas de novo a gente tá fugindo do tema, porque o tema é medo. Fala muito agora da cultura do medo, né? A gente tem muito medo de tudo, isso serve de argumento para venda de arma, agressão policial, para vigilância. O medo é um instrumento clássico de controle, né? Plante o medo para você poder implantar a repressão. Isso o catolicismo fez com o medo do diabo, com o medo da morte, com o medo da peste, com o medo dos judeus, com o medo do estrangeiro, do bárbaro. É sempre isso. Cria o medo, porque depois você tem todas as prerrogativas de repressão, né? Eu sou o que eu sou e teria medo disso essencialmente, ou eu sou fruto daquilo que eu vivo? Veja uma pergunta. Foi essa questão, né, do vídeo da ética, justamente, e da moral. Não existe um indivíduo puro. Não. O indivíduo, a gente nasce no seio de uma família, por exemplo. A gente tem amigos, a gente frequenta escola, a gente frequenta igreja, a gente assiste, sabe, frequenta instâncias públicas. Não tem como você ser imune àquilo que é cultural, àquilo que é social. Isso é uma ingenuidade, essa coisa do indivíduo puro preso na própria consciência, sabe? Não existe. Então é uma pergunta que não cabe, né? Só cabe se você parte do pressuposto que existe um indivíduo não influenciável, mas não tem como não ser. Até pela negação. Você está dentro de um sistema que fala que você deve ter medo de Deus e você fala, não, eu não tenho medo de Deus, pronto, já pautou. Mas eu acho que nesse sentido, esse medo que eu tenho da inconsciência, que é um medo social, assim, porque acho que eu tenho medo da banalidade do mal, assim, sabe? Eu tenho medo dessa inconsciência que faz com que a gente faça coisas e que acaba... E que não tem muito jeito. Em alguma instância você está contribuindo para a perpetuação da miséria. E eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo de virar e falar...
nossa, e sabe, assim, porque... Fiz parte disso. Fiz parte disso, assim. Porque eu sei que o nazismo tinha muita gente que entrou de gaiato no navio, né? Por medo, por inconsciência, por alienação, assim. Eu tenho muito medo disso, ao mesmo tempo que eu sei que tem um grau de inconsciência em tudo que a gente faz, né? Eu sou muito marcada por essa experiência da seita, sabe? Que horas que deixou de ser um grupo de pessoas que se reunia para fazer um trabalho espiritual legal e começou a virar um grupo opressor, dinheirista e coercitivo, assim. E eu acho que essas parábolas do fascismo são sempre muito suaves, assim, que a gente não percebe a virada curva, da curva, né? Não percebe a virada da curva. E eu tenho muito medo que a gente esteja entrando numa dessas. Tenho muito medo. A gente tá entrando numa dessas. Numa nova onda no mundo, né? Não é um fenômeno exclusivo nosso. Eu também tenho medo disso. Eu tenho medo de, nessa situação, eventualmente desse retorno opressor, fascista, etc., eu tenho medo de não ter coragem para lutar. Eu tenho medo de ser uma covarde. Eu tenho medo de ser a pessoa que num sistema nazista, por exemplo, se omitiu. Me omiti. Eu não sei se eu teria, assim, me colocando mesmo nesse lugar histórico, se eu teria tido a coragem de esconder a Anne Frank no sótão da minha casa, colocando em risco a minha vida e a de outras pessoas. Eu não sei se eu teria sido essa pessoa. Ou se eu teria sido a pessoa que ia falar que, ok, puxa, eu discordo de tudo isso, mas não tenho potência ou coragem mesmo. A palavra é coragem. Eu tenho medo de não ter coragem de enfrentar o que eu preciso enfrentar. Socialmente, individualmente eu sei que eu consigo. Não dá pra saber, né? Não, o que seria se fosse o que não foi, ou o que será que vai ser o que ainda não é? Não sei, só vendo. Eu espero muito que a gente não chegue nesse ponto, assim, mas eu também não sei, tenho medo. Esse foi mais um vídeo desmotivacional pelo mundo, segundo Ana Roxo, pautado por Tatiana Fadel. Essa maravilhosa questão depressiva que vai deixar vocês cada vez mais cabisbaixos. Falar de medo não dá, né? Porque o medo com a morte está sempre aqui com a gente. O medo pode ser um poderoso aliado, né? Porque o medo é um limite. Eu tenho medo de coisas que são limites, né? Mas você também tem, às vezes... Eu ouvi uma vez de uma entidade... Eu sou um bandista. Eu ouvi uma vez de uma entidade, o melhor conselho que eu ouvi no momento que eu tava precisando muito. Que eu falei assim, eu tenho muito medo. A entidade virou pra mim e falou, vai cagada mesmo. Ter coragem não é não ter medo. Ter coragem é ter medo, ir lá e fazer. Quem não tem medo não é corajoso, não tem nada. Quem tem cu tem medo. Quem tem cu tem medo. Pintinho. Ai, não. Essa piada é horrível. Do pintinho que nasceu sem cu, foi pedar e explodiu. Eu adoro. É a melhor piada do mundo. Não, encerra, chega. Encerra esse vídeo. Encerra o canal depois dessa, chega.